Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Estou muito feliz de reencontrar os irmãos aqui. Parece que já tem um ano que a gente não se vê. Mas, na realidade, é porque o nosso amor, ele nos entrelaça uns aos outros e nós sentimos muita falta uns dos outros. É muito bom estar aqui. Amados, de que serve esse papel e todo o meu trabalho humano para preparar algo, sendo que o Espírito Santo tem algo melhor para nós? Muitas vezes nós queremos espremer o Senhor Jesus, espremer o Espírito Santo na parede, e queremos nós mesmos sermos o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus me levou a pensar muito em relação a essa questão da palavra nessa noite. Nós iniciamos uma celebração maravilhosa, com louvor maravilhoso, declarando coisas maravilhosas através dos nossos louvores e adoração ao Senhor Jesus. Amado, você tem ideia do que você cantou aqui hoje, essa noite? Do que você expressou ao Senhor essa noite? Sabe, são declarações profundas de amor ao Senhor Jesus. São declarações profundas de arrependimento, de choro, de gozo na presença do Senhor. O pastor Nildo veio aqui à frente hoje falar sobre dízimo e oferta, e completamente invadido pelo um poder maravilhoso da palavra de Deus, que viveu esse final de semana. Nós estivemos juntos ali na escola de ministérios e recebemos algo tremendo, né, Elton? Pastor Elton, você presenciou aquilo, pastor? Amados, como nós somos pequenos diante da presença do Senhor. Como as nossas esquisitices humanas nos afastam de Deus. E aí se vai os nossos pecados e as nossas condutas, e a nossa soberba, e a nossa, sabe, por achar que sabe tudo, por achar que nós somos perfeitos. Essa empolgação do pastor Nildo não é nada mais do que aquilo que nós recebemos esse final de semana. Sabe? Não é fácil para um pastor vir aqui à frente e se rasgar e mostrar, olha, eu tenho pecado. Como a minha vida está destruída por isso. Como eu estou abalado. Há famílias, amados, que estão sofrendo. Há famílias sendo destruídas pelo poder de Mamum. Coisas diabólicas sendo tramadas. E muitas vezes nós nos acovardamos. Nós nos calamos. Por medo. Medo de se expor, pastor Nildo.
medo de ser tratado. Ah, Senhor, como nós somos pequenos diante de Ti. Essa condição do pastor Nildo de dizer que ele precisa fazer mais e que o pecado dele não tem permitido que ele contribua na casa do Senhor como ele gostaria que fizesse. Como Deus trabalhou isso profundamente em nossas vidas esse final de semana. Sabe, amado, não é o teu carro, não são as roupas que você veste, não são os sapatos que você usa, mas é o que você tem para oferecer para Deus. Nós poderíamos alcançar muitas pessoas, poderíamos ajudar muitas pessoas, pessoas que estão sofrendo em nosso meio. Nós vimos um vídeo hoje pela manhã que nos impactou demais, sabe? Filas e mais filas de homens, mulheres, crianças haitianas entrando no Brasil, passando fome, uma miséria total, uma escassez total. E uma fila, e eles distribuíam uma marmita, não é isso, pastor? E aquela marmita, às vezes, eles até davam um jeito de passar a perna para pegar mais uma marmita, porque a fome era grande. E aqueles haitianos são nossos irmãos. São nossos irmãos. Nós podemos ser chamados povos de Deus, amados. Nós somos o povo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, de 1 a 5 diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação da linguagem ou de sabedoria. Obrigado, meu amor. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É no poder de Deus, amados. Não em sabedoria humana, mas é no poder de Deus. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não fazemos nada, e tudo que nós fizermos será puramente humano, carnal. Será puramente para nos engrandecer, para nos ensoberbecer, para nos afastar ainda mais do Senhor Jesus. Eu queria falar um pouco sobre o amor de Deus essa noite, amados. Sobre a cruz, sobre a crucificação, sobre o castigo que nos traz a paz. Sabe, mas nós precisamos ter esse entendimento do que o Senhor Jesus quer fazer em nosso meio. Não há nada mais profundo do que essa presença do Espírito Santo. Falar do amor de Deus é o propósito da cruz nos dias de hoje. Isso não tem sido uma tarefa muito fácil.
muitos querem a glória de Deus, muitos querem fazer parte de uma nova vida, de um novo viver, de uma razão para amar e servir a Deus. E muitos declaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dizem serem homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Gostam muito de coroas. Mas coroa sem espinho não tem valor, amado. Há um Jesus sem vaidades nenhuma. É a esse Deus que nós coroamos como nosso Senhor e Salvador. A cruz nos revela o plano de Deus para alcançar o pecador, dando a ele uma esperança viva e eficácia de restauração e mudança de vida. Ninguém pode dar o que não tem. Você não pode exigir o que você não conquistou. No caminho da crucificação de Cristo, Deus trata o nosso caráter como um todo. E ensina o verdadeiro motivo dessa necessidade de entregar o seu Filho amado em nosso lugar. Deus sonha com uma igreja unificada, cheia da presença do Espírito Santo, onde o maior é o que serve e o menor é o que é servido. E todos amem uns aos outros no amor de Cristo. Muitos serão curados, mas se esqueceram do chamado de Deus e passaram desapercebidos. Muitos de nós fomos curados. Muitos de nós fomos restaurados. Muitos de nós fomos tirados do mais profundo do lamaçal. De podridão, de pecado, de impureza, de tudo que você imaginar. Muitos de nós estamos aqui pela poderosa presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E a esse Jesus que nós somos gratos. E é esse Jesus que nós pregamos. E é esse Jesus a quem nós damos a nossa vida com louvor e adoração. Nós precisamos criar essa paixão por Jesus. Sabe? Primeiro amor, como era maravilhoso. No início da nossa caminhada, quando alguém dizia assim, olha, amado, tira isso da sua casa que isso não te faz bem. A gente rapidinho enchia um saco de lixo e jogava fora. Tocava fogo. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos reanimados para uma nova vida. Nós encontramos uma esperança naquilo que já estava perdido. E para isso que nós fomos chamados, para isso que nós somos escolhidos pelo Senhor, para sermos servos, tão somente servos. Em amor. Eu quero compartilhar bem rapidinho Lucas 17:11 com os amados. Vamos abrir lá. Amém? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou para dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dez homens leprosos à beira da estrada gritando, Senhor, tem compaixão de mim. Jesus ia passando. E esses 10 leprosos então começaram a gritar na beira do caminho. E eles estavam com uma esperança ardendo no coração.
com algo que eles queriam receber de Jesus. Eles gostariam de ser curados. Eles praticamente se jogam no caminho, clamando: Senhor, tem compaixão de mim. Vamos imaginar um pouco da vida desses leprosos aqui, que eles viviam num lugar separado. O pastor Eli uma vez trouxe uma palavra sobre esse texto para nós, super edificante na igreja. E eu, ao preparar essa palavra, eu relutei tanto para não trazer esse texto. E eu, não, mas não é isso. E o Senhor trazia, eu, não é isso, mas o Senhor trazia. Eu, mas Senhor, mas foi uma luta, amado, foi uma luta. Mas eu entendi que o Senhor queria compartilhar isso conosco essa noite. Imagine aí você, a vida daqueles 10 homens. Eles viviam em um lugar separado da sociedade, longe de todos, famílias, amigos, parentes. Eles não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinham mais um motivo para viver. Muitas lágrimas, medo e angústia tomavam conta do coração daqueles homens. Seus sonhos foram destruídos e só lhes restava agora esperar a morte e mais nada. A lepra não havia cura. Não existia médico nenhum que trouxesse cura para a lepra naquela época. E esses homens, eles eram tirados do meio da convivência da família, do social, e eram separados para viver em um lugar longe das pessoas. Esses homens foram abandonados pelas famílias, traídos, acusados, humilhados, negados pela sociedade. Jesus, quando ia passando por aquele lugar, foi surpreendido com 10 homens totalmente destruídos, amados, sem nenhuma perspectiva de vida. Só restava agora a morte para eles. Somente a morte. Aqueles homens despertaram a atenção de Jesus, que de longe gritavam clamando por compaixão. De pronto Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles iam sendo purificados. Olha, Jesus nem questionou, Jesus só olhou. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo isso, eles iam sendo purificados. Ao bater o olho naqueles homens, parecia que Jesus tinha uma ligação direta, algo, sabe, algo familiar. Na verdade, Jesus sabia muito bem o que aqueles homens estavam passando. Num futuro bem próximo, Jesus passaria por algo semelhante à vida daqueles homens. Aqueles homens foram abandonados pelas famílias, parentes, mulheres, filhos e amigos. Imagine se as pessoas que você mais ama te abandonassem no momento em que você mais precisasse delas. Imagina aí, amado. Você está na pior. A ponte quebrou. Você não tem mais o que fazer. A sua vida agora é só esperar a morte. Você pecou, afastou as pessoas que você amava, afastou as pessoas que confiavam em você, e todas aquelas pessoas que você mais amava, elas foram retiradas da sua vida. E agora? Abandonados, sujos, fedorentos, sem perspectiva de vida. Essa era a imagem de um daqueles leprosos, daqueles 10 homens naquela época. Mateus 26, 36 e 46, eu vou pedir para vocês não abrir. Eu vou ganhar tempo aqui, tá? Eu vou lendo aqui. Eu só quero que vocês, sabe, avaliem isso no Senhor. Eu quero que você dê toda a atenção ao que o Senhor quer dizer nessa noite. Mateus 26, 36, 46, você pode anotar e conferir depois, diz assim: em seguida foi Jesus com eles em um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Abandonado. Esse foi o sentimento de Jesus. Num momento de aflição, de choro, de lágrima, em que se aproximava da sua morte, Jesus tira Pedro, Tiago e João, pessoas próximas que ele amava, pessoas que estavam com ele em tudo, e ele pede: por favor, ora comigo, 1 hora. Wesley, 1 hora, pastor. Só 1 hora, Beto. Ora comigo 1 hora. A nossa natureza humana, carnal, ela não consegue distinguir as coisas de Deus, as maravilhas do Senhor. E Jesus, naquele momento de aflição, ele foi abandonado por aqueles homens. Vocês começam a enxergar que Jesus sabia o que era ser abandonado? Aqueles leprosos, eles foram abandonados. E Jesus sabia o que era ser abandonado. Jesus sabia o que era ficar sozinho em tempo de aflição, em perigo de morte. Com Jesus não foi diferente, ele também se sentiu abandonado pelas pessoas que ele mais amava e confiava no momento de aflição. Jesus sabe o que é ser abandonado. Aqueles homens foram traídos pelas pessoas que eles confiavam. Mateus 26, 48 e 50 diz: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se dos judeus de Jesus, lhes disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus, em sua caminhada para a cruz, ele também foi traído. Jesus, antes de ser morto, ele também foi traído. A caminhada de Jesus, o caminho da crucificação, Jesus foi passando por momentos em que ele jamais, poderia assim, eu não digo, não é imaginar, essa palavra não é a palavra certa, mas é que Jesus, ele já sabia que isso ia acontecer. Mas Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha que cumprir o caminho da cruz. E há revelações muito grandes de Senhor Jesus através do caminho da cruz. Com Jesus não foi diferente, Jesus também foi traído. E foi traído por pessoas que ele amava, que ele confiava. E ele ainda chama o traidor de amigo, né? Amigo.
por que fizeste? Imagina você, Jesus sendo quem Ele era, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, curava, ministrava, abençoava. Se imagine você no colo de Jesus agora, e você se levantar e trair Jesus com um beijo. Jesus sabia o que era traição. Aqueles homens foram acusados de causar desordem na cidade. Mateus 25, 59, 65. Ora, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Este homem está dizendo que é filho de Deus. Precisamos de mais alguma testemunha para condená-lo. Vamos matá-lo. O sumo sacerdote rasgou as vestes e começou a gritar. E ele começou a dizer: blasfêmia. Jesus estava sendo acusado de causar uma bagunça geral na cidade. Desordem. Confusão. E por onde aqueles leprosos passavam, eles causavam isso. Porque ninguém podia se aproximar deles. Havia uma gritaria geral: opa, tira esse cara daqui, ele tem lepra. As pessoas gritavam: tira esse homem daqui. Tira essa mulher daqui, eles não podem viver em nosso meio. Arranca-os daqui do nosso meio. Eles estão causando um tumulto na cidade. Amados, se vocês conseguirem discernir o caminho da cruz, ele é muito poderoso, ele é muito valioso para nós. Jesus sabia muito bem o que era ser acusado, ser chamado de blasfemador. Jesus também foi acusado de blasfemador, de blasfemar. Aqueles homens, eles foram humilhados. Mateus 27, 67, 68, 26, 67, 68. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ó Cristo, quem foi que te bateu? Já que você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quem foi que te bateu? É claro que Jesus estava vendo quem estava batendo nele. Mas a pergunta era para ter um troco novamente. Quem te bateu foi eu? Eu não, então vou bater agora. Sabe? Era uma pergunta ameaçadora. Jesus sofreu humilhação. Será que aqueles 10 homens foram humilhados? Aqueles 10 leprosos foram muito humilhados. Mas no caminho da cruz, Jesus sabia o que era ser humilhado.
Mateus 26, 27. Mateus 26, 69, 74. Aqueles homens foram negados por onde eles passavam. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse também: tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro disse a Jesus que jamais o negaria. Jesus disse a Pedro que quando o galo cantasse pela terceira vez, ele o negaria. Pela terceira vez, quando o galo cantasse, ele teria negado já 3 vezes. Jesus também foi negado pelos homens, como aqueles leprosos. Eles também foram negados. Então Jesus sabia o que era ser negado, não ser aceito, não ter valor nenhum. Jesus sabia muito bem o que era isso, amados. E quanto à igreja, quanto a nós? Quantos de nós já nos sentimos assim alguma vez? Você já se sentiu abandonado, amado? Traído, acusado, humilhado, negado pelas pessoas que você nunca imaginou? Você se encaixa em algum desses itens? Você já foi humilhado? Traído, abandonado? Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o amor de Deus em sua plenitude. Jesus pagou um alto preço por você, e Ele sabe das suas dificuldades, Ele conhece o seu sofrimento. Jesus sofreu pelos nossos pecados, carregou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aqueles 10 homens leprosos foram curados, e com a cura da enfermidade, eles puderam retornar para os seus lares, procurar os parentes, as famílias, os amigos, etc. E aí se vai. Com apenas uma palavra do Senhor Jesus, eles foram curados da lepra. O físico tinha sido curado. E agora eles tinham uma oportunidade de voltar para suas casas, de voltar para os seus lares, de rever os parentes, de rever os amigos, de rever a família, os filhos, a esposa. Imagine a alegria desses homens. Ah, hoje eu vou chamar meus amigos e vou fazer um churrasco. Hoje eu vou chamar a minha família e nós vamos almoçar juntos. Ah, hoje há festa na minha casa. Eu era impuro. Eu era sujo. Eu não tinha valor. Eu fui abandonado. Eu fui negado. Eu fui desprezado. Mas eis que encontrei um homem à beira do caminho chamado Jesus Cristo. E esse homem me disse: vá, se apresenta ao sumo sacerdote e tu serás limpo. Se apresente ao sumo sacerdote Jesus essa noite, amado, e tu serás limpo. De qualquer área da sua vida.
qualquer área da sua vida, há uma proposta no caminho da cruz para o homem. Uma proposta viva e eficaz. Jesus, nosso sumo sacerdote, o nosso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o amor de Deus em sua plenitude. Nós esquecemos da cruz às vezes, amados. Esquecemos do valor que ela tem. Muitas vezes nós não damos o valor devido ao sacrifício de Jesus. Aqueles 10 homens voltaram para suas casas. Lucas 17, 15 e 19 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se diante com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Há entre nós, amados, alguém que foi sarado pelo Senhor Jesus, que possa dar glória a Deus? Há em nosso meio pessoas que foram resgatadas, que possam dar glória a Deus. Aleluia! Aleluias! Senhor, nós fomos resgatados e estamos aqui e reconhecemos isso. Queremos nos diminuir na Tua presença, Senhor. Nós queremos ser, sim, usados pelo Senhor como um canal de bênção. Mas nós queremos diminuir cada vez mais a nossa presença, para que a Tua presença possa aparecer em nós. Aleluia. Quando nós recebemos o sacrifício de Jesus na cruz, quantos de nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas? Quantos de nós fomos restaurados, curados, amados pelo Senhor Jesus, ainda na nossa indebilidade, com nossas fraquezas, com nossos problemas emocionais, espirituais, financeiros, e aí se vai, amados, quantos de nós chegamos a Jesus dessa forma? Quantos de nós fomos curados e restaurados para a glória desse Deus maravilhoso? Eu amo o Senhor. Eu posso gritar aqui e exaltar o nome de Deus, porque eu sou um fruto vivo desse evangelho maravilhoso, porque eu sou um fruto do caminho da cruz. A cruz tem o seu devido valor, amado, e nós precisamos saber disso, nós precisamos valorizar isso. Você sabe o valor desse sacrifício, meu irmão? Você reconhece que a cruz tem um valor insubstituível na sua vida? Foi lá onde Jesus depositou todos os nossos pecados. Foi por essa cruz que hoje nós estamos aqui. Jesus sofreu em nosso lugar. Pagou um preço que Ele não devia, para nos trazer a plenitude da graça de Deus. O texto que nós lemos nos relata que apenas um daqueles 10 voltou para agradecer a Jesus. E você, meu irmão? Você consegue lembrar de quem era você antes de Jesus te restaurar? Essas coisas não podem ser esquecidas. Quem era você antes de receber o sacrifício da cruz? Temos um valor para Deus, um valor de filho. Somos a sua família. Não é justo que nós desprezemos o amor de Deus por nós.
Não é justo que nós esquecemos o sacrifício da cruz e nem o caminho por onde ela passou. Quando temos o entendimento do sacrifício da cruz, passamos a ser gratos. Gratos. Responsáveis. Comprometidos. Envolvidos, dispostos a sofrer o dano. Nos tornamos mais parecidos com Jesus. Eu quero encerrar essa palavra, amados. E eu não quero ler mais nada. Algumas coisas aqui para se falar ainda, mas eu creio que é suficiente o que foi dito. Nós vamos encerrar essa palavra, amados, cantando uma canção. Essa canção nos traz uma mensagem. E talvez, quando nós estivermos cantando essa canção, você vai conseguir discernir o que o Espírito Santo está fazendo na vida do pastor Nildo. Na minha vida. Na vida da pastora Salnara, na vida do pastor Eliezer, da pastora Kelly, pastor Elton, que nós estivemos lá hoje. E vai fazer na vida de todos que aqui estão. Amém? Mas há algo mais precioso do que qualquer outra coisa na nossa vida. Muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Eu peço aos irmãos, então, que nesse momento, curve a sua cabeça e cante essa canção. E o Senhor vai ministrar a sua vida, o real valor do sacrifício da cruz. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluias. Nem ouro ou prata poderão se comparar às tuas riquezas. Aleluia. Nem o poder ou honra me daria o prazer de tua presença. Vem estar junto a mim. Senhor Jesus é suficiente na sua vida, amado. Declare isso. É suficiente. Declare. Pra mim É insuficiente, Jesus.